Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo que vamos tratar aí de questões da educação. Hoje nós vamos estudar a respeito das competências que são estabelecidas aí por Philippe Perrenot. É isso mesmo, vamos estudar um pouco da visão de Philippe Perrenot a respeito da educação. E ele trata a respeito da educação abordando especialmente a questão dos professores, né? Afinal de contas, você sabia que Philippe Perrenot é sociólogo? É isso mesmo, ele é sociólogo por formação inicial, né? A primeira graduação dele foi em ciências sociais. E aí ele enveredou para as questões da educação, buscando uma resposta para uma pergunta que ele estava se fazendo à época a respeito de evasão escolar, a respeito de desempenho escolar. Bem, ele estuda aí e pesquisa as questões da educação. Agora, como sociólogo, ele também é preocupado com as questões da educação enquanto uma vertente social, né, política, e ele se dedicou a estudar essas questões da evasão, os seus reflexos, as suas consequências, as causas, enfim, ele foi enveredando aí pela educação, inicialmente a respeito da evasão escolar. E ele tem vários estudos na área de educação. Ele trata de aprendizagens, ele fala de avaliação, ele fala também das funções e fazeres do docente, e ele escreveu vários livros. Dentre um dos que ele escreveu, um deles, né, ele fala especificamente das competências necessárias para o professor desempenhar bem a sua função de ensinar. E ele estabeleceu aí 10 competências inicialmente. Depois ele até acabou refletindo e reconsiderando. Aí atualmente são 11 competências, mas enfim, as bancas cobram 10 competências para o bom professor, né, desenvolver, desempenhar, para que ele tenha aí um desempenho razoável em relação ao ensino e, consequentemente, que isso repercuta na aprendizagem dos estudantes. Então, Perrenot, como eu estava falando, ele é sociólogo de formação. Ele tem esse outro olhar, então ele tem uma outra visão para as coisas da escola, para as questões da educação, e ele vem agregar, e ele vai extrapolar aquela função da escola de transferir conhecimentos, ou seja, para ele, a escola, as competências são muito mais do que meros conhecimentos, habilidades, saberes. As competências envolvem também, e principalmente é isso que ele vem nos alertar a todo momento, envolvem também atitudes, ou seja, é um conjunto de características para o bom desempenho de determinada tarefa, de determinado a fazer, que no caso é do docente. Bom, resumindo, competência é um conjunto de todos os conhecimentos, todas as habilidades, todas as atitudes que uma pessoa deve desenvolver para desempenhar adequadamente e com qualidade, né, a sua tarefa. E ele ainda propõe no processo de ensino-aprendizagem que as aulas sejam trabalhadas a partir de competências. Mas para isso, a gente precisa lançar mão de resolver problemas, ok? E é aí, no final de cada aula, depois de resolução de problemas, depois de propor ali para os estudantes uma situação desafiadora, que esse aluno pudesse terminar a aula resolvendo aquela situação proposta, aquela pergunta, aquela situação problema como resolvido, a resposta para aquela pergunta, para aquele questionamento.
Percebe? Então tem um movimento de ensino, mas também tem um movimento de aprendizagem. Beleza? Bom, não está inscrito no canal? Já sabe que eu vou te pedir, né? Se inscreve no canal, divulga para os seus colegas, para quem você conhece que está querendo estudar, que pretende prestar concurso, enfim. Divulga aí, coloca no grupo da escola, que é sempre bacana, mais gente aí podendo partilhar do conhecimento. Outra coisa, já está inscrito? Ativa o sininho para você ser comunicado em primeira mão quando os vídeos chegarem, quando tiver um material bacana para você estudar. E não esquece de deixar seu like, que esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês. Tudo bem? Bora lá estudar um pouco mais sobre o pensamento e as 10 competências de Perrenot. Bom, vamos lá. A gente estava falando, né? Colocando aí que Perrenot, além das competências, ele fala de uma questão importante, que é uma fala dele de resolução de problemas, ok? Então, olha só, ele trata também, né? Aqui, vamos lá, ó. Ele trata da resolução de problemas, certo? Problemas. Como é que o Perrenot propõe, então, essa resolução de problemas? Ele propõe a resolução de problemas sempre como uma forma, como um meio, como uma estratégia. Certo? É uma estratégia para se conseguir, para se chegar numa aprendizagem que seja significativa. E ele fala mais, ele fala que os estudantes efetivamente eles aprendem quando eles conseguem fazer uma relação entre os conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos que eles já têm, com aqueles conhecimentos propostos pela escola. Ou seja, aquele conhecimento que a escola está trazendo, aqueles saberes, os conteúdos, tem que fazer relação com aquele conhecimento que os estudantes já têm. Aí sim é uma estratégia de significar essa aprendizagem. Bom, aliás, isso já é uma das competências que Perrenot trabalha, que é exatamente de relacionar os conhecimentos prévios com os conhecimentos do dia a dia, com os conhecimentos escolares. E nos estudos do Perrenot, competência para o professor bem ensinar, conforme a gente já estava falando, são 10. E qual é a primeira competência que ele trata? Ele fala de organizar situações de aprendizagem. Então, a primeira competência, né, competência que a gente pode colocar aqui, vamos colocar assim, ó, a primeira competência, qual pode ser? Organizar, ó, organizar e dirigir, né? E dirigir situações de aprendizagem. Ou seja, é o professor no comando da situação, tá? E como é que ele vai desempenhar aí essa competência? O professor precisa conhecer bem o conteúdo. O professor tem que saber daquilo que ele vai falar. Ele tem que conhecer o conteúdo, ele tem que conhecer a disciplina, ele tem que partir também das representações dos estudantes, dos erros dos estudantes, que no caso não são erros, né? São hipóteses, dos obstáculos, das dificuldades dos estudantes para conseguir planejar uma sequência didática adequada e ajustada para aqueles estudantes, sempre pensando também nos conhecimentos prévios. Então, ele tem que envolver esses estudantes em pesquisas e em projetos. Então, essa primeira competência de organizar e dirigir a aprendizagem, ela está imbuída aí, né, dessas questões de envolver o estudante muito fortemente nas pesquisas, nos estudos, nos projetos, ok? Uma segunda competência
que Perrenot trata, ele fala da administração, de administrar, né, de gerir ali o quê? A progressão das aprendizagens. Então, se o professor já organizou e dirigiu as aprendizagens adequadamente, então ele tem que dar conta também de administrar esta progressão, tá? Então é administrar a progressão, né? A progressão, o desenvolvimento, o desempenho dos estudantes, principalmente na resolução de problemas, né? Principalmente resolvendo questões. Então, isso vai proporcionar diferentes níveis, diferentes possibilidades aos estudantes, porque cada qual ali no seu nível de desenvolvimento, no seu nível de desempenho, o professor precisa acompanhar e administrar ali estas questões, porque os estudantes são diferentes entre si e, evidentemente, cada qual, diante do objetivo escolar, vai estar num nível de desenvolvimento e o professor precisa então estabelecer aí estas conexões e favorecer que esse estudante também estabeleça essas conexões, ligue, né, a teoria com a prática da aprendizagem. Então, o professor vai observar, o professor vai avaliar continuamente, progressivamente, ele vai ter que fazer balanços de tempos em tempos, ele tem que dar uma pausa para dar uma avaliada, para acompanhar realmente se essa aprendizagem está indo no ritmo e no caminho correto, né? Ou seja, ele precisa acompanhar a progressão dos estudantes. Uma terceira competência, né? Vamos colocar aqui, ó. Terceira competência poderia ser a de conceber e fazer evoluir processos ou dispositivos de diferenciação. Diferenciação, nesse caso específico, né? É administrar as turmas, trabalhar com a diversidade que há dentro de cada sala de aula, ou seja, uma competência que o professor precisa desenvolver é gestão de sala de aula, tá? Então a gente pode, gestão de sala de aula, ok? Então, gestão de sala de aula. Bom, isso, evidentemente, né, tratar aí dessas questões de gestão de sala de aula, são questões ligadas fundamentalmente à inclusão. E aí o professor precisa desenvolver essa competência porque ele vai lidar com pessoas, né, com estudantes de grandes, de médias ou de poucas dificuldades. Então, os estudantes têm aí uma diversidade muito grande, individual. E o professor precisa desenvolver a cooperação também entre os estudantes, até para estabelecer parcerias, porque muitas vezes um estudante vai se valer muito mais de uma relação com um par, né, com um outro estudante, mas o professor ele precisa estar atento, ele precisa gerir estas questões, ele precisa administrar aí a sala de aula nesse sentido da diferenciação, beleza? Bom, quarta competência que o Perrenot nos traz, vou marcar aqui, ó, a quarta competência que ele nos traz é de envolver os estudantes na sua aprendizagem. Então, é envolver os estudantes. Bom, e
envolvendo os estudantes nas suas respectivas aprendizagens, nesses momentos, né, acadêmicos, o que ele está despertando? Ele está despertando no estudante o desejo pela aprendizagem. Ele está instigando esse estudante a quê? A desenvolver a capacidade de pesquisa, de estudo, mas também de autoavaliação. Então, cabe ao professor também instituir ali grupos de estudantes, de fazer reuniões, de instituir aí alguns agrupamentos de estudantes, equipes de estudantes. Ele pode também, numa reunião, hoje em dia está muito em voga a palavra assembleia, né? Então ele pode fazer ali uma assembleia de estudantes para quê? Para negociar algumas regras de conduta, regras de um contrato pedagógico que ele pode estabelecer ali com os estudantes naquela disciplina, naquele momento. Ele pode também oferecer outras oportunidades de formação e favorecer, evidentemente, os projetos pessoais dos estudantes, né, individuais de cada estudante. Evidentemente, né, envolvendo aí esses estudantes no objetivo maior, que é da aprendizagem. Bom, uma quinta competência que o Perrenot nos aponta vamos marcar aqui, quinta competência, seria o trabalho, trabalhar em equipe. E aqui é um grande desafio, né? Porque afinal de contas, o professor, ele entra na sala de aula e ele fica sozinho, né? Fica ele e seus estudantes, né? Então, ele está sozinho nesse sentido de que ele não tem ali uma equipe. Mas o Perrenot, ele tem um olhar para essa questão e ele fala, olha, é uma competência que os professores precisam desenvolver porque é necessário tratar da escola com projetos em equipe, né? Ele tem que conduzir ali, o professor, conduzir reuniões, ele tem que trabalhar com diferentes equipes dentro da escola. São equipes, por exemplo, de formação, uma equipe de estudos, um grupo que seja para renovar o material didático, a equipe pedagógica, enfim. Pode também, inclusive, trabalhar com equipes que auxiliem na administração de conflitos, que administrem aí crises individuais, crises interpessoais. Então, ele propõe aí este trabalho em equipe, para esse professor montar e participar de outras equipes de trabalho, outras frentes de trabalho dentro da escola. Beleza? Vamos aí. Como sexta competência, né? Já vimos 5, vamos lá para a nossa sexta competência. Qual seria? Seria de participar também da gestão da escola. Então, é participar da administração, tá? Da administração, da gestão escolar. Gestão da escola. Por quê? Ele fala que o professor, ele precisa também participar de um processo que seja institucional, de um projeto da escola. Ele deve participar, né? Ele precisa colaborar. Por quê? Ele também auxilia com os recursos, ele também se vale dos recursos da escola. Então, ele também vai ajudar e contribuir bastante, né? Administrando os recursos da escola, colaborando na coordenação da escola, colaborando com os pares, né? Ou seja, com outros docentes. Ele pode organizar e também contribuir para a participação dos estudantes em vários momentos, e não são só em momentos específicos, como uma festa, uma comemoração ou uma feira, né? Uma apresentação. Não, mas em vários outros momentos ele pode contribuir e colaborar com a administração, com a gestão da escola, com questões de ordem administrativa.
Tá? Por exemplo, no horário, cumprindo horário, estabelecendo ali outras colaborações no sentido de que essa escola vai ficar um ambiente mais agradável, melhor aproveitado, enfim, ok? Sétima competência que o Perrenot fala, ele fala de envolver os pais. E é um envolvimento dos pais que não é só trazer o pai para dentro da escola para falar do filho, né? No caso, falar do estudante, mas apontando questões do filho. Então ele tem que informar, informar, mas ele tem que também envolver. Envolver os pais, a família, certo? Ele tem que envolver. E envolver não é só chamar os pais para falar aspectos negativos da criança, mas dirigir aí uma reunião, fazer comunicações do tipo, olha, este bimestre estamos trabalhando com tais questões, vamos fazer pesquisa de tal maneira. Reunião de pais não é só para ficar falando do desempenho, para falar do desempenho do estudante, fala-se num outro momento, para que vai expor o pai diante de outros se é uma questão individual. Aquilo que é individual, a gente trata no individual. Aquilo que é do coletivo, a gente trata no coletivo. Então, essas reuniões, ele tem que saber conduzir e envolver os pais de maneira que esses pais contribuam, colaborem com o desempenho da escola. E ele tem que saber também desenvolver competências de fazer entrevistas, envolver aí os pais também e principalmente nas questões dos saberes, nas questões dos conhecimentos, né? Então, trazer aí esses pais para agregar, né? E não afastar esses pais. Como oitava competência, aqui ó, como oitava competência, o que ele fala? Ele fala das TICs, tá? Ele fala das TICs. E olha, isso aqui, esse livro, especificamente, né, das 10 novas competências, Perrenot escreve na década de 1990, tá? Então, ó, nos anos de 1990, ele já falava que os professores precisam desenvolver as habilidades e trabalhar com a tecnologia da informação e da comunicação, as TICs, né? Ele tem que saber usar as tecnologias, explorar essas potencialidades de acordo com os objetivos de ensino. É um recurso para a comunicação, é uma estratégia multimídia que está aí à mão dos estudantes. E por que o professor não vai explorar isso? Está inserido na nossa cultura. Hoje em dia, então, que a gente fala de cultura maker, né, de cultura digital, enfim, o professor precisa se valer disso, seja para comunicação, seja para explorar isso em sala de aula. Então, é uma competência, trabalhar com as tecnologias da informação, né? É uma competência que o professor precisa desenvolver. Nona competência que Perrenot nos traz, né? Ele fala das questões de ordem ética, né? Ele vai tratar aqui, ó, da ética da profissão, certo? Ó, da ética da profissão docente, evidentemente, né? E também faz parte aí das questões de ordem ética da profissão trabalhar com questões da violência na escola, né? Porque se a violência está fora da escola, ela também acaba entrando na escola, porque ela é da sociedade. Então não é fingir que não se vê, mas prevenir dentro da escola alguma oportunidade aí de violência, lutar contra os preconceitos. Isso tudo faz parte dessas questões de ordem ética da profissão,
né? Porque não cabe num professor preconceito, não cabe num professor discriminação. Então, ele fala que é uma competência que o professor precisa desenvolver. São questões de ordem ética, né? A ordem moral até. Então, impedir aí preconceitos, discriminações. Ele tem que também participar da elaboração de regras junto com os estudantes, junto com os outros pares. Ele precisa desenvolver o senso de responsabilidade, de solidariedade e de justiça. Se é que nós desejamos, né, uma sociedade mais justa, democrática, plural, então tem que começar ali com estas questões do professor, né? Desempenhando aí estas competências. E 10ª competência que o Perrenot traz é administrar a própria formação, desde a inicial até a continuada, né? Então, é tratar da própria formação, formação pessoal, né? Vou colocar aqui como formação pessoal, porque ele fala que sim, né, é dever do professor dar conta dessas das próprias formações, né, do próprio desenvolvimento, quer seja em programas de formação continuada dentro da escola, ele pode participar ali de um processo coletivo, participando e envolvendo os colegas num projeto de formação que seja de alguns colegas, por afinidade de assuntos ou temas, né? Mas ele pode também se envolver e deve nas formações da rede, né? Da formação do sistema de ensino, ele deve participar também da formação dos pares e quando participar de uma outra formação, que colegas não participem, que ele seja também um multiplicador, ou seja, que ele leve para aquela escola, para aquela unidade, estas outras questões que ele acabou agregando, essas outras formações que estão o constituindo enquanto docente. Belezinha? Deu para entender, deu para ter uma ideia aí do pensamento de Perrenot e das competências, né, das 10 competências para um ensino de qualidade? Vamos lá resolver a questão e aí a gente já apura e já esclarece alguma dúvida que tenha ficado pelo meio do caminho. Belezinha? Bora lá resolver a questão. Olha aí, primeira questão, 2021, Prefeitura de Alto Araguaia, Mato Grosso, professor, licenciatura em Pedagogia. Vamos lá. Segundo Perrenot, 1999, competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação apoiada. Então, aonde é que essa competência vai se apoiar? Vamos ver? Na transversalidade dos conhecimentos e em treinamentos? Não, ele fala sim dos treinamentos, mas enquanto formação pessoal, formação continuada e não só treinamento, né? Então, não é só na transversalidade e em treinamentos. Ele fala que essa capacidade de agir eficazmente, ela está apoiada em algo maior, não é só no treinamento. B, em conteúdos extraescolares e em testes de desempenho? Também não, porque isso também é alguma coisa restritiva, né? Teste de desempenho é uma coisa, conteúdos extraescolares é uma outra compartimentalização daquilo que entra na escola. Então, isso aqui também é diminuir a capacidade de se trabalhar aí com as determinadas competências, né, docentes. C, em saberes tradicionais e limitando-se a eles? Claro que não. Primeiro que ele é contra, né, esse conteudismo, ele é contra a memorização, que são características da educação tradicional. E também não tem que se limitar a eles. Se a gente está falando em algo maior, se a gente está falando em competências que são capacidades maiores e mais alargadas, a gente não vai se limitar a elas, né?
Então, só pode ser nossa alternativa D, né? Mas vamos entender como é que é isso. Ó, em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Perfeito. As competências, elas vão sim se apoiar em conhecimentos, mas não vão ficar limitadas aos conhecimentos, porque se surgirem outras possibilidades, outros saberes, outras oportunidades de vivência, de experiência, de procedimento, isto também pode ser abarcado. Portanto, nossa alternativa correta para a questão primeira é a alternativa D. Tudo bem? Tudo certinho? Essa estava fácil, hein? Gabaritou, tenho certeza. Vamos lá fazer mais uma. Vamos lá? Questão 2, 2019, Fundatec, Prefeitura de Formosa do Sul, Santa Catarina, professor de Educação Infantil. Relacione a coluna 1 à coluna 2 em relação às novas competências para ensinar de Perrenot, associando as competências globais às competências específicas. Então, vamos lá. Coluna 1. A gente vai ler tudo e depois nós vamos voltar, tá? Ó, organizar e dirigir situações de aprendizagem. É o número 1. Número 2. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Número 3. Marcar assim, que assim a gente enxerga direitinho, né? Ó, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 4. Utilizar novas tecnologias. E aí a gente tem a coluna 2. Então, aqui um espaço, ó. Utilizar as ferramentas multimídias do ensino. Bom, utilizar as ferramentas multimídias no ensino, o que significa? Utilizar novas tecnologias, certo? Então, lembra das TICs, né? Que a gente falou agora há pouquinho, né? Então, são as TICs. Então, aqui, logo de cara, é número 4. Então, 4 já foi, beleza? Ó, trabalhar a partir das representações dos alunos, né? Dos estudantes. Olha só, organizar e dirigir situações de aprendizagem. Então, aqui é o número 1, certo? Ó, organizar e dirigir situações de aprendizagem. Tem tudo a ver com trabalhar a partir das representações dos estudantes, né? Dos alunos. Próximo. Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. Ó, e aí? É conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação ou envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho? É o 3, né? Então, ó, 3. Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. E aqui só pode ser a frase 2. Ó, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação para fornecer apoio integrado, trabalhar com os alunos portadores de grandes dificuldades. Belezinha? Então, olha, ficou 4, ó, 4, 1, 3 e 2. 3 não, 1 não, 2 não, 4, 1, 3, 2. Nossa alternativa correta é a letra D, de tá dando tudo certo, não tá? Olha como é fácil, como desvendar as 10 competências de Perrenot não é um bicho de 7 cabeças. Bora lá resolver mais. Vamos lá, ó. Questão 3, 2021, banca AEVSF da FACAP, Prefeitura de Petrolina, lá em Pernambuco, professor substituto, ensino fundamental, anos iniciais. Vamos lá. Nos discursos educacionais, são enfáticas as afirmações em defesa do ensino voltado para a construção de competências. Essa sustentação, quase sempre, está pautada nas abordagens de Perrenot, ao propor a pedagogia das competências como uma possível resposta à crise da escola, ao evidenciar o quanto o currículo
e as práticas pedagógicas centradas na transmissão de conhecimentos terminam por não ter um valor útil na vida do sujeito. Aí a referência, né? Do Perrenot, construir competências desde a escola, etc. Nesse contexto, a partir do fragmento acima, avalie as afirmações que descrevem com precisão a noção de competência como tendência na produção dos currículos na perspectiva da pedagogia das competências a seguir. Então vamos lá. Primeira frase. A pedagogia das competências foca sua atenção na imprescindível condição de transmissão dos conhecimentos historicamente construídos e transmitidos de geração a geração? Claro que não, não é isso que o Perrenot propõe. Ele não fala que é imprescindível a transmissão de conhecimentos e minimamente de geração a geração, igualmente não. Então, essa primeira frase aqui a gente já viu que não coaduna com o pensamento de Perrenot. Vamos lá para a segunda. Na perspectiva da pedagogia das competências, o currículo é concebido como um agrupamento de assuntos para serem memorizados e uma sequência de exercícios a serem praticados até serem dominados pelos alunos? Não, né? Perrenot também não traz essas questões de memorização, de exercícios exaustivos, né? E sequenciais, não é isso que Perrenot traz. Terceira frase, competência é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Perfeito, é isso mesmo. Vai abarcar conhecimentos, saberes, mas não se vai apoiar única e exclusivamente nestes saberes, nesses conhecimentos, né? Então, sim, vai se apoiar nos conhecimentos, mas não só neles. E 4. Uma abordagem por competência determina o lugar dos conhecimentos, erudito ou não, né, na ação. Eles constituem recursos frequentemente determinantes para identificar e resolver problemas, para preparar e para tomar decisões. Ok, né? Isso também está correto, porque as competências, elas vão trabalhar com essas questões de conhecimento, quer sejam conhecimentos clássicos, eruditos, exclusivamente acadêmicos, mas também as questões do dia a dia, né? As questões da ordem, da resolução de questões, de resolução de problemas do dia a dia, problemas do cotidiano, é aquela ligação entre os conhecimentos e saberes acadêmicos e as necessidades e os conhecimentos prévios e aquilo que instiga o estudante. Então, a quarta frase também está correta, assim como a terceira, tá? Então, a terceira está correta, a quarta também. Quinta, na pedagogia das competências, deixa eu marcar aqui, né? Na pedagogia das competências, o papel da escola é ensinar conteúdos que o meio produz. Não, né? Não é só os conteúdos que o meio produz. Então, o papel da escola não é só ensinar os conteúdos que o meio produz, mas os conhecimentos historicamente acumulados, mas também procedimentos do dia a dia, aquilo que está acontecendo na sociedade, aquilo que está acontecendo no dia a dia, é também resolução de problemas e questões de ordem prática. Então, também, a 5 também não está coadunando aí com as ideias de Perrenot. Então, de certo mesmo, a gente tem aqui a 3, né? A 3 e a 4. E a gente vai achar agora uma alternativa. 1, 2 e 4 não, 3, 4 e 5 não, 3 e 4 é aqui, ó. Nossa alternativa correta é a letra C de tá tudo dando certo, não tá? É isso aí, essa também estava fácil, hein? Vamos lá resolver mais questão? Questão de número 4, 2021, Fundatec, Prefeitura de Panambi, Rio Grande do Sul,
Professor de área 2, artes. Vamos lá. Para Perrenot, qualquer um é projetado numa situação difícil, sem formação, desenvolve uma atitude reflexiva por necessidade. Os professores cujas competências disciplinares, didáticas e transversais são frágeis, arriscam-se no cotidiano a perder o domínio da sala de aula e tentam, então, desenvolver estratégias mais eficazes, aprendendo da experiência. É preciso, então, ancorar a prática reflexiva sobre uma base de competências profissionais. Com base nessas informações, assinale a alternativa que não corresponde a uma competência desenvolvida pelo autor, ou seja, nós temos que procurar a alternativa errada. Vamos lá? A. Organizar e dirigir situações de aprendizagem? Fácil. Essa aqui tá tranquila, né? É a essência do que é ser professor, né? B. Administrar a progressão das aprendizagens? Perfeito. O que é isso se não avaliar, né? 3. Envolver os estudantes em suas aprendizagens e em seu trabalho? Perfeito. O professor tem esse papel, né? De envolver o estudante na pesquisa, no ensino, na aprendizagem. D. Saber negociar para alcançar os melhores resultados e soluções práticas. Gente, saber negociar para chegar em resultado? Claro que não, né? O professor não está aqui para ter esse tipo de postura, mas pelo contrário, né? Ele tem que envolver o estudante, ele tem que provocar esse estudante, instigar esse estudante, levar o conhecimento, conduzir aí esse processo de ensino que se traduz em aprendizagens significativas. E a última alternativa, trabalhar em equipe. Também é uma competência que cabe ao docente. Então, a única que não cabe à docência é saber negociar para se chegar a determinados objetivos. Isso não cabe, né? Ao professor não tem que negociar nada. Ele tem que tratar de ensino e de aprendizagem. Portanto, nossa alternativa da questão 4, a alternativa D. Tudo bem? Bora lá resolver a nossa última questão? Olha aí, questão de número 5, 2021, Metro Capital Soluções, Prefeitura de Nova Odessa, professor de Educação Infantil, PEI. O sociólogo suíço Philippe Perrenot é um dos novos autores mais lidos no Brasil. Com 9 títulos publicados em português, vendeu nos últimos 3 anos mais de 80 mil exemplares. O principal motivo do sucesso é o fato de ele discorrer de forma clara e explicativa sobre temas complexos e atuais, como formação, avaliação, pedagogia diferenciada e principalmente o desenvolvimento de competências. Sobre os novos conceitos trazidos por Perrenot, é correto afirmar que é de sua autoria. Vamos ver o que é de autoria do Perrenot. É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue, né? Que distingue e une. Não, né? Ele não vai substituir. O Perrenot não propõe uma substituição, não vou trocar isto por isto. Não é isto que ele trata, né? Não é disto que ele trata no livro As Competências do Professor, né? Ele não tem que substituir uma coisa a outra, mas ele tem que agregar, ele tem que olhar para a própria profissão, o próprio exercício e desempenhar aí competências que abarquem todas as frentes da docência. Então, não é a nossa alternativa. B. Competência em educação é mobilizar um conjunto de saberes para solucionar com eficácia uma série de situações. Olha, isso aqui tem tudo a ver com o
que acabamos de estudar a respeito das competências, né? É sim mobilizar aí um conjunto de saberes, de habilidades, de competências, de atitude, até aquela postura ética, né, da profissão docente para solucionar com eficácia, ou seja, de maneira que isso traduza numa aprendizagem significativa por parte dos alunos, né? Então, várias situações. Então, perfeito, é a nossa alternativa, mas vamos ver as outras, porque de repente tem uma que contempla melhor, tá? C. Um plano curricular precisa satisfazer de forma articulada todos os níveis de funcionamento da escola? Não, né? Um plano curricular, ele não tem que satisfazer os níveis de funcionamento da escola. Cada etapa, cada nível, cada turma tem que ser gerida, tem que ser administrada de acordo com as suas próprias capacidades, de acordo com o seu próprio desenvolvimento. Daí que ele tem que, inclusive, acompanhar esse desenvolvimento, né? Então, não é a nossa alternativa. D. O melhor jeito de organizar o currículo escolar é por projetos didáticos. Olha, ele não fala só em projetos, mas ele fala também em projetos, mas o que é mais relevante na fala do Perrenot não é nem questão de projetos, é a questão da resolução de problemas, que é trazer a realidade, né, trazer o conhecimento numa ponte direta com o conhecimento prévio, com as questões de ordem prática ali, né? Então, não é tanto projeto didático, mas resolução de problemas, certo? E a educação tem de servir a um projeto da sociedade como um todo? Não, ela não tem que servir a um projeto da sociedade como um todo. Ela faz parte da sociedade, mas ela não tem que servir a um projeto ali da sociedade, tá? Então, nossa alternativa correta mesmo é a alternativa B. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bom, não é? Beleza. Bom, por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha para o canal crescer, para o vídeo chegar a outras pessoas, assim como chegou para você. Tudo bem? Beijo grande. Até a próxima. Não se esquece, coloque aqui nos comentários a sua dúvida ou aqueles assuntos que você quer que sejam trabalhados aqui no canal. Beijo grande, até o próximo vídeo.